Segundo livro de Samuel, está no Antigo Testamento, pode olhar no índice também, se tiver dificuldade. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia aí também, em nome de Jesus. Nós vamos prestar bastante atenção, prometo não demorar também. Nós vamos ler o capítulo 1 do segundo livro de Samuel, do versículo 11 até o final do capítulo. Quero falar hoje sobre a questão das perdas da vida que nós enfrentamos, como superar as perdas da nossa história. E diz assim, segundo Samuel 1, de 11 em diante: Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até à tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: De onde és tu? Ele respondeu: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: Como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: Vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Matei o ungido do Senhor. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes! Não o noticieis em Gate, cidade dos filisteus. Não publiqueis nas ruas de Asquelon também, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida quanto na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, pela tua graça e misericórdia, ó Espírito Santo de Deus, derrama a tua unção sobre nós. Dá-nos entendimento dessa tua palavra e que ela, Deus, sirva para nós, que ela seja aplicável ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, gente, pelo simples fato de nós vivermos, é inegável que nós somos suscetíveis a passarmos por vários tipos de perdas. E não é meu interesse nessa noite, e nem o texto também especificamente, julgar de quem é a responsabilidade das nossas perdas ou das perdas que atingem tantas e tantas pessoas. Mas o fato é que nós já passamos e vamos ainda provavelmente passar por muitas perdas. Talvez estamos aqui falando para pessoas que já perderam o emprego, já perderam dinheiro e alguns até bastante dinheiro. Pessoas que perderam bens em um negócio infeliz. Há pessoas que já até perderam o cônjuge, perderam um bom relacionamento com os filhos, com os pais, perderam a família. Talvez haja pessoas entre nós que perderam a saúde, tiveram uma perda considerável na sua saúde física ou emocional. Talvez pessoas aqui já passaram, ou provavelmente passaremos, por perdas por causa de morte, por causa da morte de alguém, pai, irmãos, filhos, amigos, enfim, perdas.
E a perda, em geral, é algo doloroso. E é tão doloroso que há pessoas que não conseguem superar algumas perdas. Isso acontece até mesmo com gente que confia em Deus, que professa a fé cristã e que vivem com gigantes da fé. Por exemplo, a primeira esposa de William Carey, ele se casou 3 vezes, ficou viúvo 2 vezes, casou-se 3 vezes. Mas a primeira esposa dele, quando foram morar na Índia, William Carey, considerado o pai das missões modernas, lá no século XVIII, chegou na Índia em 1793 e lá morreu em 1833, sem nunca mais ter voltado da Inglaterra. E só um parêntese, era batista, graças a Deus, louvado seja Deus pelos batistas, né? Amém, igreja? Glória a Deus, né? É para glorificar de pé, não é verdade? Os presbiterianos também, os assembleanos, os Deus e Amor, enfim, todo mundo das nossas raízes aí. Mas eles perderam um dos filhos, já grandinho. E parece-me que era 6 ou 7 anos de idade, que a idade desse menino, quando ele vem a falecer. E o golpe para a esposa de William Carey foi tão grande que ela começou a se tornar esquizofrênica e morreu assim. A esquizofrenia dela foi tão grande por causa dessa perda que algumas vezes ela tentou matar o marido, acusando de ser o responsável por eles estarem passando todas aquelas dores e provações e privações ali na Índia. Há pessoas que não conseguem, a perda é tão dolorida, é tão difícil, que não conseguem enfrentar a perda. Por exemplo, nós tivemos uma tia, minha irmã está aqui, morava em Belo Horizonte, que assim quando o nosso tio morreu, parece-me que pouquíssimos meses depois, poucos meses, essa tia veio a falecer, e talvez vocês saibam de histórias dessa natureza também. Uma perda difícil de passar também, por incrível que pareça, é a perda financeira. Há pessoas que tomam um tombo financeiro tão grande e não conseguem lidar com isso, e às vezes tomam até decisões extremas de, quem sabe, até tentar ou já pensaram em exterminar a pessoa que foi responsável por essa perda. Eu me lembro que em 1995, eu estava, parece-me que foi isso mesmo, no ano de 1995, eu fazia Instituto Bíblico ainda lá em Patrocínio, e vim passar as férias aqui na casa de uma das minhas irmãs, de uma outra irmã, e quando ela morava aqui, e um ladrão entrou numa casa no bairro vizinho ao bairro da minha irmã lá, e quando o dono da casa chega, ele tinha viajado, ele chega e vê a casa vazia, ele ficou com tanta raiva, que ele bateu no cachorro que havia ficado para cuidar da casa. Olha só, bateu no cachorro até matar o cachorro, porque ele pensou que o cachorro tinha a obrigação de privá-lo, né, de evitar toda aquela perda. Gente, a perda, outros exemplos nós poderíamos dar de perdas aqui que as pessoas passam, é uma coisa muito difícil de lidar, muito difícil, às vezes, em geral, de superar. Como superar as perdas? No texto que nós acabamos de ler, Davi e todo Israel estava enfrentando a perda de Saul e de Jonatas. Os dois morreram numa batalha no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. Davi tinha passado, vocês se lembram na semana passada, que Davi havia experimentado um susto muito grande quando eles tiveram suas esposas, seus filhos e todos os seus bens capturados exatamente pelos amalequitas. E 3 dias depois desse grande susto, ele vem e recebe então a notícia da morte de Saul e de Jonatas, exatamente através de um jovem amalequita que inclusive contou uma mentira. Não havia sido ele que tinha matado Saul. Saul se matou quando pulou sobre a espada. E deste episódio então, Deus, através de Davi, tem pelo menos 3 formas, 3 maneiras de nós enfrentarmos, de nós superarmos as perdas que nós passamos. Eu não sei, de repente, entre nós alguém aqui passou ou está passando por algum tipo de perda. Pode ser que essa perda para outra pessoa não seja tão grande, mas para você e para mim é. Pode ser que não seja uma perda dolorosa para mim, mas para o outro é. Aqueles que porventura estiverem vivendo ou se vierem a passar algum dia, algum tipo de perda, precisamos então lembrar desse texto aqui. Como Davi então conseguiu superar as perdas que nós acabamos de ver? Em primeiro lugar, Davi conseguiu vivenciar, experimentar, sorver, beber aquela perda. Nós vemos nos versículos 11 e 12 que diante da notícia então, Davi
apanha as suas próprias vestes, rasga, todo mundo fez isso, pranteia, o pranto aqui era aquele desespero mesmo, choro, lágrimas, jejuam até a tarde por Saul e por Jonatas. Davi experimentou isso, bebeu isso de forma cabal, de forma total. E esses costumes aqui de rasgarem as vestes era para demonstrar emoções fortes que a pessoa estava experimentando, principalmente tristeza, angústia e arrependimento. E quando Davi então faz isso, rasga as vestes, chora, pranteia e jejua, ele estava dizendo assim: eu estou sentindo no mais profundo da minha alma, no mais íntimo da minha alma, essa dor. Mas tem que ser assim. Por quê? Já que os nossos dias dizem que nós temos que enfrentar as perdas assim, meio assim, sabe? Passa para lá. Os nossos dias tentam nos ensinar a superarmos as perdas, negando ou nos alienando dessa perda. Quer ver uma forma das pessoas negarem uma perda? Eles pensam que aquele ditado, né, que uma ressaca se cura com outra, pode ser aplicada nesse sentido. Uma paixão perdida se cura com outra. Tira por menos, joga debaixo do tapete. E outros vêm e enfrentam as perdas também se alienando, descarta, considera aquilo insignificante, minimiza a perda, finge que nada demais aconteceu. Mas negarmos as perdas e nos alienarmos das perdas não removem as dores que essas perdas causam na nossa alma. E daí, então, quando as pessoas vão fingindo que nada aconteceu, jogam para debaixo do tapete, isso vai machucando a alma da pessoa e, de repente, sem querer ou sem notar, ela acaba entrando nos excessos, cai nos vícios, pode ser vício de algum tipo de droga, ou no excesso de trabalho, ou usa o esporte como fuga, as viagens, o entretenimento, enfim, vão usando isso como uma droga. Isso dopa a alma da pessoa. Eugene Peterson chega a dizer o seguinte, que os vícios, quaisquer que sejam, nos ocupam, nos dopam com o impessoal, de tal modo que perdemos a capacidade de lidar com os detalhes pessoais e os sentimentos íntimos das perdas. Ou seja, nós acabamos nos afastando das pessoas. E ao afastarmos as pessoas, e ao nos aproximarmos, nos agarrarmos às coisas, nós vamos perdendo a nossa humanidade. E os vícios, gente, aos poucos, acabam nos tornando em monstros e nos deixando incapazes de nos relacionar com as pessoas. E isso torna pessoas insensíveis e ainda também conduzem muitas pessoas à depressão, e isso pelo simples fato de não termos condições, de não sabermos abraçar a perda, vivenciar a perda, experimentar a perda. E é interessante que Eclesiastes capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 4, aquele texto esquisito, nós pretendemos um dia, não vai demorar, talvez a próxima série aí de estudos vai ser em Eclesiastes, que nós vamos fazer, mas é um livro muito interessante, vale a pena estudar, porque ele diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa que tem um churrasco. É melhor a tristeza do coração do que o riso. Interessante isso. E por quê? Lá nos diz isso. É porque é o seguinte, é que ir numa casa onde tem tristeza, onde tem luto, isso nos faz pensar na vida e na eternidade. E a tristeza faz ter um coração melhor. Vivenciar a dor, a perda, nos mostra que nós somos feitos para algo maior e melhor. Negarmos a dor nos faz nos agarrarmos às coisas, e a Bíblia diz que isso pode se tornar uma idolatria, e nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós idolatramos, e nós vamos esquecendo de Deus, das coisas de Deus, vamos negar a dor, não vai resolver a dor, e vamos perder a vida eterna. É por isso que o jeito certo de enfrentarmos as perdas é realmente bebermos essa perda, experimentarmos essa perda. Agora, qual é a melhor maneira de vivenciar a perda? Gente, a Bíblia é perfeita. O livro de Salmos, que é o maior livro da Bíblia, tem 150 salmos. Mais de 60, quase a metade, são salmos de lamentação. Nós vivenciamos a perda lamentando. E agora preste atenção, porque há diferença entre lamentar e murmurar. Lamentar é quando nós, então, falamos para Deus o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vivendo, e confiamos na solução de Deus. A murmuração é falar contra Deus e não confiarmos em Deus e não falarmos da nossa do nosso sentimento para Deus.
E aí a maneira certa, então, de nós vivenciarmos a perda é exatamente lamentando diante de Deus. E os Salmos de Lamentações, eles têm seis partezinhas, 6 características. A primeira delas é que quando a gente está passando por uma dor, por uma perda, a gente lamenta, nos dirigindo a Deus, clamando por ajuda. Senhor, está doendo. Senhor, eu perdi, eu tomei um prejuízo financeiro. Senhor, eu não podia bater esse carro, e eu bati esse carro. Eu não podia tomar essa multa, meu Deus, eu tomei essa multa. Senhor, eu perdi uma pessoa muito importante da minha família, um ente querido. Senhor, está doendo. Descreve, é a segunda parte, a descrição da perda, da crise. A gente pede, Senhor, e agora? A gente pede a solução. A gente declara a nossa confiança em Deus. Ó Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou confiar no Senhor. E aí também confessamos nosso pecado, porque algumas perdas são responsabilidade nossa. Algumas perdas nós erramos, e nós então reconhecemos o nosso possível erro na situação e fazemos um voto. Olha, Senhor, mas eu vou ficar firme com o Senhor. Eu sei que eu fiz tudo errado, posso ter feito tudo errado, ou não fiz errado, não merecia isso, eu não fiz por onde merecer isso, Senhor, até onde eu consigo julgar. Mas mesmo assim, eu vou confiar em Ti, eu vou ficar abraçado com o Senhor. Sabe um jeito legal também de nós vivenciarmos a nossa perda, de nós lamentarmos a nossa perda? É conversando com alguém de Deus. Que de repente, esses 6 passos que existem nos Salmos de Lamentação, podem ser dados quando a gente conversa com alguém. A gente ora não só lá dentro do nosso quarto, não só na igreja, mas numa conversa íntima com a pessoa de Deus, numa conversa boa, inteligente, onde nós lamentamos, onde nós confessamos, nós também podemos vivenciar a nossa perda. Então essa é, em primeiro lugar, essa é a primeira maneira de nós, então, superarmos as perdas, é vivenciando a nossa perda. Segundo, não compactuarmos com nenhum tipo de mal. Do versículo 13 ao versículo 16, Davi então chama aquele moço, pergunta de onde ele era, ele diz, eu sou amalequita. Davi então fala assim, rapaz, você não podia ter feito isso. Como que você não tem medo de matar o ungido do Senhor? Eu tive essa oportunidade 2 vezes, não fiz isso. Como que você não teme fazer uma coisa dessa? Então Davi chama um dos seus moços e ordena que um dos seus moços matasse aquele rapaz. É até estranho a gente ver uma situação como essa aqui. É muito esquisito a gente ver uma situação dessa aqui, porque o cara não matou. Esse moço não matou Saul. Mas o fato é que pela descrição que ele faz da morte de Saul, ele estava lá. Ele sabia. E provavelmente ele havia crescido em Israel, porque ele fazia parte, ele tinha proximidade. Saul não tinha matado, o exército de Israel não tinha matado esse moço. Isso quer dizer então que ele foi cúmplice na morte de Saul, e além disso, ele contou uma mentira se gloriando daquilo. E Davi não podia ser cúmplice, não podia compactuar com algo daquele jeito, de jeito nenhum. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Em geral, gente, preste atenção nisso. No momento das perdas, aparecerão oportunidades de praticarmos o mal. Pode ter certeza disso. Um amigo nosso, um amigo da nossa família, antigo da nossa família, viveu alguns anos, mudou para os Estados Unidos juntamente com a esposa, deixou as filhas no interior de Minas, morou vários anos nos Estados Unidos. Todo o dinheiro que ele ajuntou, ele e a esposa lá voltaram para o Brasil e investiram num caminhão, que era a profissão dele, numa carreta. E começou a trabalhar. Num dado momento lá, ele resolve, mediante uma proposta, colocar essa carreta inteira nas mãos de um empresário da cidade. Mas esse empresário já estava quebrado. Já estava quebrado. Resultado, a quebradeira vem e hoje nosso irmão, esse amigo, perde todo o investimento dele naquele caminhão. Ficou sem um centavo, até hoje não recebeu. Daquele empresário, não recebeu das mãos de Deus. Que o prejuízo que nós tomamos, Deus pega nas mãos. E Deus ressarce a gente, não só ressarce, Ele restaura muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Mas olha só, quantos amigos chegaram para ele e falaram, rapaz, se eu fosse você, ia lá, matava o fulano. E ele ficava pensando, e tinha dia que ele acordava de manhã, ia tomar um café, falava assim, fulano, falava para a esposa, hoje eu vou lá matar o fulano. E ele estava assim, decidido mesmo. E aquela irmã, que aí, olha só, assim que eles voltam para o Brasil, gente, esse amigo nosso hoje é um grande homem de Deus. É diácono na igreja. E esse era um cara que quando a gente assim,
estava junto deles, ele, os irmãos dele, pensavam, gente, o fulano nunca um dia vai entender o evangelho, nunca, não tem jeito, nunca vai. Mas quando eles voltam aos Estados Unidos, a esposa começa a frequentar uma igreja lá. E a esposa se converte nessa época desse prejuízo todo. E essa esposa ali, ó, lembra da mulher, sabe, que edifica a sua casa, a gente falou aqui, tem falado já umas 2 quarta-feiras, essa mulher orando e buscando a Deus, e orando pelo marido, para que ele nunca fosse lá e matasse aquele homem que havia dado aquele prejuízo neles. Por que eu contei isso aqui? Porque sempre que nós passarmos por uma perda, nós vamos ter muitas oportunidades de fazermos o mal. Quer ver um exemplo claro aqui? Quando um relacionamento sério se rompe, aparecerão amigas e amigos tentando nos levar para a farra, certamente. Diante de perdas financeiras ou de perda de um emprego, surgirão oportunidades de negócios ilícitos. E outros também, no meio da perda, acabam muitas vezes se apoiando em mentiras e falando e contando mentiras para conseguir algo. Mas Ezequiel 7,13, gente, diz o seguinte: ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Na verdade, gente, no meio de uma perda, compactuar com o mal, com o pecado, com o que quer que seja, certamente é o caminho da morte. Porque foi o que esse rapaz fez. Ele compactuou com o mal. Ele deveria ter tentado proteger Saul. E ele compactuou com aquilo e mentiu sobre isso. E qual foi o fim desse rapaz? A morte. Diante das perdas, muitas vezes, as oportunidades de fazermos coisas erradas surgirão certamente. E que Deus nos livre disso, porque a maneira certa, em segundo lugar, de superarmos as perdas, é mantermos a nossa vida na presença de Deus. Por mais que nos chamem de idiotas, por mais que doa ficar em casa ao invés de ir para a balada, de encher a cara, de fazer qualquer coisa, de brigar, o certo é curarmos, enfrentarmos isso na presença de Deus. Terceiro e último lugar, do versículo 17 ao versículo 27, nós superamos as perdas também, gente, conseguindo encontrar o bem dentro da perda. Davi compõe esse lamento do versículo 19 ao versículo 19 ao versículo 27, nós já fizemos essa diferenciação aqui entre lamento, que é um recurso que Deus dá para a gente não morrer, para a nossa alma não se deprimir, para a nossa alma não definhar e nós morrermos mesmo, literalmente, fisicamente também. O lamento, nós podemos lamentar à vontade, falar para Deus, abrir nosso coração para Deus e confiarmos em Deus que Deus vai fazer alguma coisa, murmurar não. Então Davi faz exatamente isso, ele vai lamentar. Só que o que é muito interessante, gente, é que Davi não lamenta só por Jonatas, que era seu grande amigo, como ele mesmo diz aqui neste lamento. Ele lamenta também por Saul. Gente, olha só que coisa engraçada. Saul foi responsável por vários tipos de desgraças na vida de Davi. Saul, nós temos acompanhado aqui, transformou, por assim dizer, humanamente falando, a vida de Davi no inferno. Achar o bem em Jonatas, que era amigo, ótimo. Mas achar o bem em Saul, que jeito? Saul fez Davi viver muitos perigos, necessidade, solidão, muitas outras perdas. Saul fez com que Davi experimentasse, mas mesmo assim, Davi consegue encontrar algo bom em Saul, chama Saul de valente. Saul elogia Saul, ele defende que Saul fosse respeitado e admirado no meio de todo o povo, ou seja, Davi conseguiu superar as perdas, enxergando o bem escondido nas perdas. E meus irmãos, olha aqui para mim, em nome de Jesus, toda perda tem ganho lá dentro dela. A gente precisa crer assim, porque é assim. A Edmeia Williams já esteve aqui, mas eu ouvi-la contar esse fato numa das mensagens dela em CD. Mas ela conta que ela foi criada com muita dificuldade, desde cedo começou a trabalhar, o pai a incentivava isso. E quando ela casou, o primeiro ato do marido dela foi proibi-la de trabalhar. Ele conta assim, olha, de jeito nenhum que você vai trabalhar mais, porque casa onde mulher manda, até o galo canta fino. Rapaz, o galo, né? Que Deus o tem, o galo, né? O galo. Deus tem misericórdia da raposa, né? Então, enfim, até o galo canta fino. Diz ela que aquilo foi um golpe na alma dela, porque ela estava acostumada a ter o dinheirinho dela. Gente, a gente sabe que esse negócio de dinheiro corrompe. A gente sabe, o dinheiro tem um poder corruptor terrível, né?
É terrível. Esses dias até me mandaram um videozinho da menininha, desesperada, um homem deu, não sei, deu um bololô de nota de 50, menininha, toda feliz, né? Que coisa estranha, coisa sinistra, né, gente? Que coisa sinistra isso. Mas, enfim, ao se casar, o marido proíbe, isso foi muito duro para ela, mas ela resolveu aceitar. Resolveu se submeter. Mulher inteligente, mulher sábia. Muitas mulheres perdendo tudo e vivendo expostas ao pecado e ao opróbrio, porque não se submetem a nada e nem a ninguém, infelizmente. Infelizmente. Mas ela resolve estudar. Estudar não tinha problema. O marido falou, você pode estudar à vontade. E ela estudou, veio a filha, vieram os filhos, a filha principalmente, a filha que ela teve. E não me lembro quantos anos essa menina tinha, mas por ela não trabalhar e poder estudar, ela ficava por conta, que o horário que a menina estudava, ela estudava também. Então ela ficou a vida inteira por conta dessa menina. E essa menina veio a falecer depois. E é interessante que ela falou assim, eu comecei a entender. Deus permitiu que eu aproveitasse a minha filha o máximo possível pelo fato de não trabalhar. Ela pôde fazer isso. Só que o marido venha morrer também. Aí ela ficou com raiva do marido, e agora? O que eu vou fazer? Nunca trabalhei, depois desse que eu casei, e agora? Não é? Mas ela tinha estudado. Ela tinha estudado. O que acontece, então, aqui, na verdade, é que veio ao coração dela o seguinte, eu vivi com a minha filha, o tempo todo, até a morte dela, e eu estudei, eu estou preparado para o ministério que Deus tem para mim. E hoje nós muito bem conhecemos quem é Edmeia Williams. Mas ela passou por uma perda dolorosa. Mas ela conseguiu enxergar o ganho dentro dessa perda. Ela perdeu a liberdade de trabalhar, mas ganhou a vida com a filha e preparo para pregar o Evangelho Brasil e mundo afora. Sabe, gente, certamente, diante de uma perda, quando nós passamos por qualquer tipo de perda, nós não conseguimos ver perspectivas, nem esperança nenhuma. E o pior, a gente sente um lixo. Onde eu errei? Meu Deus, por que eu fiz aquilo? E tem gente que vai lá e põe o dedo na ferida. Rapaz, porque você falou aquele negócio aquele dia. Às vezes um negócio bobo, não era nem nada. Não era aquilo não. É que a gente sempre está procurando o culpado. E sem contar que para enxergar ganho na perda, isso não acontece da noite para o dia. E isso é que mais incomoda. E aí nós perguntamos, será que uma desgraça dessa, uma tragédia dessa, uma perda dessa natureza, será que tem algo bom dentro dessa perda? O que seria? O que seria? Sabe, gente, quando Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim, Jesus não estabeleceu cláusulas. Jesus não fez um contrato. O que Jesus fez foi uma aliança, foi um compromisso, foi uma promessa conosco. E é Ele mesmo que está dentro até mesmo das nossas perdas, por mais terríveis e dolorosas que elas sejam. Por exemplo, ele estava com José do Egito, quando ele foi vendido pelos irmãos para o Egito. Por inveja dos irmãos, Moisés perdeu a posição no palácio por ter matado alguém, matado um homem, um egípcio, mas Jesus Cristo, Deus estava dentro daquilo ali. E nós podemos superar as perdas, porque Deus está dentro delas. Passar, estar no meio da perda, isso tudo aqui parece um papo furado, miserável, eu sei disso. Que isso, você não sabe, você não tem noção do que você está falando. Rapaz, eu posso até não ter, mas lendo esse texto eu descobri isso aqui hoje, eu estou me agarrando nisso com todas as forças do meu coração. Que mesmo dentro das maiores perdas, Deus está dentro dessa perda, e é por isso que essa perda vai se transformar em ganho, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E eu concluo. Pode ser que haja entre nós aqui gente que tenha experimentado ou venha experimentando algum tipo de perda. E pode ser que também venham perdas por aí. Se elas vierem, ou se elas já estiverem presentes, lembremos-nos de vivenciar essa perda, de lamentar essa perda, de apresentar a Deus essa perda, de compartilhar essa perda, de beber isso, de não fingir que nada está acontecendo, de não usar paliativos, de não usar entorpecentes para falsear a dor e não curar a dor. Viver isso, experimentar o luto, beber a perda. Segundo, nós teremos oportunidades de resolver ou de aliviar essa perda de alguma maneira, aí, de vingar, por exemplo.
Mas nós não vamos compactuar com nenhum tipo de pecado em nome de Jesus, porque o pecado mata, engana, destrói a gente, machuca o coração de Deus. E terceiro, pela graça de Deus, nós vamos nos esforçar para conseguir encontrar o ganho, o bem que Deus tem dentro daquela perda para mim e para você e para todo o seu povo em todo o tempo. Aí a Ele seja a honra, a glória, o domínio e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vamos encerrar? Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente encerrar? Como a gente sempre tem feito toda quarta-feira, né? Graças a Deus, não como um ritual, de jeito nenhum, não como um costume também, de jeito nenhum, mas com fé singela, com fé sincera. Nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos orar por aqueles que se porventura quiserem vir aqui, e se porventura estão passaram algum tipo de perda, nós vamos orar juntos aqui em nome de Jesus, para que Deus acalente o nosso coração. Mas eu quero orar também por aqueles irmãos que estão enfrentando algum tipo de dor, que chegaram aqui com algum tipo de necessidade, alguém que tem algum sonho, que quer muito que esse sonho se realize, seja qual for. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Se você quiser vir aqui à frente, vem aqui, eu quero chamar você então para vir aqui à frente, para juntos orarmos assim. O pedido é duplo, tem a ver com a mensagem, superar as perdas. Quais são as nossas perdas? São sentimentais, são físicas, são financeiras, são profissionais. Quais são as nossas perdas? O que você perdeu? O que tem perdido? De repente perdeu um relacionamento bacana. Mas vamos confiar em Deus. Deus tem um bem dentro dessa perda aí. De repente foi um prejuízo financeiro, foi aquela multa. Ai, meu Deus do céu. Está difícil de andar de carro, gente. E parece que onde eu vou a multa vai atrás de mim. E as multas agora não estão nada baratas. Nada baratas. Que país é esse? Que país é esse? Já orava e cantava o poeta, né? O ministro de louvor da Legião Urbana, né? Renato Russo. Não é verdade? Quais são as nossas perdas? Mas também você chegou aqui hoje com outra coisa que não tem nada a ver com a mensagem de hoje aqui. Nada a ver. Um outro problema, uma outra situação. E você gostaria de, sinceramente, colocar diante de Deus junto aqui como igreja, então nós vamos colocar agora em nome de Jesus. Eu vou pedir ajuda aí do Ministério de Intercessão, para estar junto com a gente aqui, dando um abraço, dando um toque. Quem, porventura, em outra igreja é presbítero, é diácono, é líder lá, não tem problema não, a missão é de Jesus, você também é de Deus aqui. Pode vir aqui, colocar a mão, dar um abraço, dar uma força para quem está aqui na frente, não tem problema não, pode fazer isso, você está em casa. Pode vir com a gente aqui. E eu creio, sabe, irmãos, nós cremos, nós cremos, a igreja crê desde sempre, que o único risco que a gente corre quando a gente ora é que Deus responde a nossa oração. E não existe oração vazia, não existe oração fraca, não existe oração forte, existe oração. Deus ouve, Deus responde às nossas orações. E nós vamos fazer assim agora, mais uma vez, em nome de Jesus. Pai de amor e Deus bendito, a Ti seja a honra, a glória, o domínio e o louvor. E nós apresentamos a Ti as nossas perdas. Perdas, quem sabe, que já são antigas e ainda nós não conseguimos ver o bem que o Senhor tem dentro delas, para cada um de nós. Mas nós queremos renovar a nossa fé. De repente, ó Deus, para enxergar o bem que já existe, ou para nos dar perseverança e paciência, para atingirmos o bem que o Senhor tem dentro dessa perda para nós. Quero pedir por aqueles que estão passando por perdas em nome de Jesus. Ajuda a superar, ó Deus. O Senhor sabe como dói. O Senhor sabe como dói perder algo precioso, perder algo que era valioso, um projeto de vida, quem sabe que se vai embora. Talvez tenha sido responsabilidade nossa, um erro nosso, uma precipitação nossa, uma brincadeira nossa, um vacilo nosso. Mas ainda assim nós queremos nos voltar para o Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a superarmos essa perda em nome de Jesus. Mas apresentamos também diante do Senhor, ó Deus, aqueles que vieram aqui por outras razões, por outros motivos.
trazendo sonhos, trazendo desejos, trazendo, ó Deus, muito mais do que sonhos e desejos pessoais, mas trazendo, ó Deus, necessidades extremas. Quem sabe necessidade de um trabalho novo, quem sabe necessidade de um trabalho porque não existe mais, não está existindo, não tem o trabalho mais. Aqueles que vieram aqui, ó Deus, com necessidades físicas, emocionais. Aqueles que chegaram aqui, ó Deus amado, desesperançados. Aqueles que chegaram aqui, ó Deus, sem perspectivas, questionando, ó Deus, quem são, como Jó, como Jonas, como Jeremias, amaldiçoando o dia em que nasceram. Pai, se aqueles homens passaram por isso, pode ser que haja entre nós gente assim, perguntando por que existem, por que vivem. E na verdade o corpo está vivo, mas a alma já morreu. Ó Deus amado, então nessa noite ressuscita, Pai amado, em nome de Jesus, renova a força, abre o horizonte, abre um caminho novo no meio desse mar, no meio dessa floresta, no meio dessa confusão. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós cremos no Senhor, nós estamos aqui orando juntos, ó Deus, não para cumprir um programa do culto, não, ó Deus, para criar falsas expectativas no coração de quem quer que seja, mas nós estamos orando por obediência ao Senhor, por acreditarmos em Ti, por sabermos, ó Deus, que o Senhor não vai fazer algo, o Senhor já está fazendo, está nos mantendo com vida. Ó Deus, que bom que nós acordamos hoje, porque se o Senhor não nos quisesse com vida e não tivesse uma história bonita para nós, nós não teríamos acordado hoje, porque é tão simples para o Senhor acabar com a nossa vida. O nosso coração bate porque não depende de nós, depende só do Senhor. Ó Deus, então em nome de Jesus, renova a força, renova a fé, renova a esperança. E não deixa nada faltar, ó Pai amado, em nome de Jesus. Enche a despensa. Não permita que a roupa envelheça, que ela fique bonita sempre, o sapato também. Não permita, ó Deus, que nem a gripe venha, em nome de Jesus. Renova a força, renova a paz. E aqueles que já estão pensando que não aguentam mais, cremos que o Senhor está renovando a nossa força nessa noite. Jesus, muito obrigado. Obrigado mesmo, Jesus. Obrigado mesmo por Tu ouvires a nossa oração. E nós assim oramos no Teu nome e para a glória do Senhor mesmo. Amém e amém. Vamos receber a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo, a força, a superação, o presente, a dádiva, a bênção, a surpresa boa, a alegria do Espírito Santo, sejam conosco. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abra as portas, nos fortaleça, nos dando dia a dia um novo amanhecer, uma nova história de glória, de vitória, de paixão pelo Senhor, de santidade, hoje e para todos sempre. Amém e amém.